Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Seguinte, para vocês que não participaram da aula, segue a explicação, tá certo? E a correção. Então, hoje nós falamos sobre as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Então, nós vamos primeiro fazer a correção, essas são as questões. Se você não fez, dê uma pausa e copie. E essas são as respostas, tá certo? Qualquer dúvida, me mandem mensagem, pausem um vídeo para poder responder e me envie no privado a foto. Então vamos lá para o conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro e para o povo brasileiro. A gente vai falar dos muitos costumes que nós temos, que herdamos dos indígenas, como o fato de dormirmos em redes, é uma herança indígena, os indígenas costumavam dormir em rede. Várias palavras, como maracujá, jacaré, jiboia e nomes de municípios do Ceará e do país inteiro são de origem indígena. Até a nossa própria cidade possui a denominação indígena, chamada Acaraú, é o Rio das Garças. E elementos folclóricos, como a iara, como o saci-pererê, o boto rosa, a mandioca e dentre outras histórias que nós conhecemos aí das lendas indígenas que permitiram a gente ter essa miscigenação, essa cultura bonita que herdamos dos indígenas. Quanto aos costumes indígenas nas nossas casas, nós temos as comidas. Uma das principais comidas que a gente conhece é a tapioca. A tapioca é um alimento de origem indígena e que ficou aí como elemento cultural da gastronomia, da alimentação, que foi este bem precioso e importantíssimo para a nossa cultura. A pamonha, que é feita com palhas de banana e o milho, e coloca para cozinhar. Nós temos a mucuzá também, outro elemento feito pelos indígenas, com leite, enfim. Então, são alguns dos costumes que nós temos hoje. E alguns elementos musicais, como é o caso do pandeiro, do tambor. São instrumentos que os indígenas utilizavam em seus rituais para poder cultuar seus deuses, o sol, agradecer a natureza, enfim. Então, muitos instrumentos musicais que nós temos hoje herdamos dos indígenas. Aí a rede, como a gente já falou no início, já conversamos sobre ela, a rede que é um elemento cultural que todo mundo gosta de tirar um cochilinho, uma rede. Os cestos que são feitos de palha. Nós temos aí os potes da casa da vovó, que é feito de barro, pronto. Então os indígenas, eles contribuíram com alguns objetos indígenas que permitiu aí a gente utilizar ser utilizado no nosso dia a dia. A cultura indígena, pessoal, ela influenciou e muito a diversidade cultural do povo brasileiro. O modo da gente se vestir, as palavras, a comida, até em algumas danças, lendas folclóricas que existem no nosso país, foi tudo graças a este povo formador da nossa nação, que estava aqui no início do descobrimento do Brasil, foram os primeiros povos a habitarem as nossas terras e deixaram aí sua contribuição ao longo dos anos. Porém, a gente sabe que nem tudo foi fácil para eles, principalmente depois que os portugueses invadiram os nossos territórios, principalmente depois da descoberta do Brasil, que não foi tão simples como nós imaginamos. Então, muitos indígenas que no início, em 1500, eram de 10 milhões de pessoas, o que foi que aconteceu? Eles acabaram morrendo e o número de indígenas foi diminuindo. Qual foi as causas da morte? Nós tivemos a escravidão. Quando os portugueses chegaram em 1500, eles vieram em busca de pedras preciosas e somente os indígenas sabiam onde estava, que é, no caso, as grandes florestas. Então, para poder entrar nas florestas, os portugueses eles precisavam da ajuda dos indígenas, porque eles conheciam realmente o território, sabiam onde existiam essas pedras. Guerras que aconteceram, que não foi nada fácil, porque os portugueses invadiram as terras brasileiras e os indígenas eles começaram a lutar por isso, ficaram insatisfeitos, queriam tomar suas terras e isso acabou gerando grandes guerras pelos colonos.
E obviamente que os portugueses, eles tinham armas de fogo que eram mais fortes do que as ferramentas indígenas de luta, que é a arco e flecha, são instrumentos bem rudimentares que eles utilizavam e acabaram morrendo, além de doenças como a varíola, a catapora, a gripe, levando à morte aí de milhares de índios e muitos deles crianças. Então, nós temos aí uma imagem representada pelos colonos, pelos portugueses, no qual eles pintaram, retratando aí o modo de vida dos indígenas. E a gente sabe que atualmente existe uma pequena quantidade de indígenas no nosso país. Então, poucas etnias, poucas línguas, mas no início dos anos de 1500 existiu uma enorme quantidade de indígenas. E os índios, pessoal, mesmo hoje, eles ainda precisam das matas, das florestas para poder sobreviverem. E foi então que o governo ele criou as reservas indígenas para os indígenas poderem sobreviver. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos donos de terra, muitos fazendeiros querem as florestas para poder cultivar gado, até mesmo para fazer mineração ilegal. E a gente vê que não é certo, porque é um ambiente que eles sobrevivem, eles não são igual a nós que vivemos na cidade, eles vivem da caça, da pesca. Então, para poder proteger este povo, o governo criou as reservas de indígenas, que são grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver e tem a função de garantir a sobrevivência e a cultura desses grupos indígenas, para que elas não se percam com a violência, para que elas não se percam com o crescimento urbano. Então, tudo isso foi feito para protegê-los. Só que, antes de tudo isso, a gente vê que no início de 1500, com a chegada dos portugueses, e para atualmente eles não mudarem, embora eles vivam nas reservas, eles têm contato ainda com a tecnologia, mas ainda mantêm os seus costumes. Os portugueses, quando eles chegaram no Brasil, os índios foram forçados e obrigados a seguirem a cultura, vestir roupa, ir à missa, rezar, esquecer os deuses, enfim. Então, eles foram perdendo sua identidade e o modo de vida. Então, as reservas indígenas servem para isso, para manter o modo de vida dos indígenas. Aí nós temos um outro órgão que protege eles, que é a FUNAI, é a Fundação Nacional do Índio. É um órgão que foi fundado pelo governo e tem por objetivo preservar as tradições indígenas e tratar de assuntos referentes a eles, como morte, como perseguição, como crianças que estão nascendo. Então essa é a função da FUNAI, certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula. Espero que vocês estejam bem. Participem da aula na próxima semana. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Beijo, tchau.